A paz, meus queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago uma palavra aqui maravilhosa que minha irmã estava lendo e meditando e gravando. Né, irmãos? Uma palavra maravilhosa que se encontra aqui no Salmos 37. Eu falei assim, não, por que não passar também para os irmãos esse salmo, né? Então, é um salmo de prosperidade, né? Que fala assim: a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Olha que lindo, né, irmãos? Só os justos. Então quer dizer que não é para todos, está dizendo que só aqueles que fazem justiça é que terão dessa prosperidade, amém? Então, que nossos corações devem ser corações assim dadivosos, né? Dedicados à obra do Senhor, a abençoar as pessoas, né? Que esse sim, né, receberá do Senhor, né? Então diz assim, Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, e como a erva murcharão, como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair sobre a justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, e não te indignes por causa daqueles que prosperam em teu caminho, por causa dos homens que executam astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, e não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor verdadeiramente, né, herdarão a terra, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém? Até o 11, irmãos. Aí eu vou fazer a segunda parte, que é o restante do salmo. Amém? Talvez até faça em 2 vezes, eu vou ver aqui. Então, irmãos, olha só o quanto Deus fala grandiosamente aqui, né? O salmista orando ao Senhor, né? Pedindo ao Senhor, né? Então, ele passando as suas aflições, as suas calamidades, os seus tempos, né? Essas coisas. Mas ele não deixou de acreditar naquilo que Deus tinha prometido para ele, naquilo que ele acreditava que Deus podia fazer pela sua vida, né, irmãos? Então, da mesma forma que ele fala, que nós não precisamos nos indignar por conta dos malfeitores, por conta que eles estão fazendo isso ou aquilo. Não, irmãos. Nós devemos somente estar esperando no Senhor, fazendo o que é correto, o que é bom diante do Senhor. E no momento certo, Deus nos exaltará, né? Então, ele fala que assim, que porque porque serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Esses que praticam e fazem essas coisas que são que aborrecem o nosso Deus, que muitas vezes tem nos aborrecido também, esses não, mesmo que eles sejam pessoas bem situadas, de condições, né, irmãos, que estejam vivendo o seu auge, mas por não querer abençoar, ou por não querer, né, ou até mesmo querer escravizar pessoas, essas coisas. Então, isso o que diz a palavra aqui, que eles murcharão como uma verdura. Daqui a pouco você tem uma verdura que ela está perfeita, tudo, vem um sol muito quente, ou às vezes um frio também, e essa verdura ela murcha. Ela não tá mais no vigor dela, no frescor dela, né, irmãos? A mesma coisa são os adversários aí, os inimigos, os malfeitores, aqueles que maltratam as pessoas, aqueles que
destitui as pessoas, aqueles que querem o mal delas, que são invejosos, são impuros, são arrogantes, né? Perturbadores da paz, da santidade. Então, esses logo, logo desaparecerão, irmãos. Isso é fato e verdadeiro, né? Então, o Senhor fala aqui também, né? Que nós devemos, assim, estar com a nossa confiança totalmente voltada para Ele e fazer o bem. Porque não adianta você só estar confiando no Senhor e você também não procurar fazer as coisas que são corretas a serem feitas, né? Para nós habitarmos a terra, né? E termos, assim, um bom crescimento, né, irmãos? Então, o Senhor fala que nós devemos se deleitar nele, né? E ele considerar o desejo do nosso coração. Qual é o desejo do nosso coração? É de estar bem com as pessoas, nós temos um coração abençoador, né? De nós, assim, prosperarmos, crescermos na presença do Senhor. Não estou acreditando, meu Deus. Então, são essas coisas, né? Que nos coloca nos caminhos de Deus, né, irmãos? Então, o Senhor, ele traz essa força, mas quando a gente realmente entrega o nosso caminho a Ele, aí assim Ele vai fazer as coisas que são abençoadoras, as coisas que são corretas diante do altar do Senhor, né, irmãos? Porque o nosso Deus ele está presente em todas as situações das nossas vidas, né, irmãos? E ele fala mais aqui. E a sua justiça é como a luz e o seu juízo como o meio-dia, né? E aí é falado aqui, descansa no Senhor e espera nele, e não te indignes por causa daqueles que prosperam no seu caminho, né? Então, é o que eu tenho acabado de falar. Então, nós não devemos estar aí ansiosos, porque muitas vezes a gente ainda não conseguiu chegar lá, muitas vezes a gente talvez não esteja trabalhando, ou talvez ainda não tenha se casado, ou talvez ainda não tenha terminado aquele curso. São tantas condições aí que muitas vezes ainda não foi concluído, né, irmãos? Mas, e outros já estão na liderança, já estão fazendo e acontecendo, mas isso não quer dizer muita coisa também, né, irmãos? Bom para eles que já estão aí na frente, mas temos que olhar para nós, a nossa condição, como estamos diante do Senhor e fazendo o que é correto, que Deus é um Deus que Ele nos supre, e mesmo que você tenha, eu estou atrasada nisso ou aquilo, o tempo passou e eu não consegui conquistar ainda. Deus é o Deus de restituição, sabe, irmãos? Deus restitui o tempo, Ele faz tu viver o que em 10 anos tu não conseguiu, em um ano Ele te coloca no alto. Então, irmãos, basta que cada um permaneça na sua confiança e fique ciente, consciente que Ele pode fazer na sua vida. Porque muitas vezes, até eu mesma quero fazer coisas, mas não está ao meu alcance, sabe? Eu tenho vontades de fazer algo, mas eu não estou com um recurso que poderia começar a fazer algo, entende, irmãos? Então, eu tenho que orado, confiado no Senhor, porque eu sei que no momento certo Ele vai criar situações a qual, quando chegar às minhas mãos, eu posso botar uma situação para andar para frente, entendeu? Mas é com a ajuda de Deus, né, irmãos? Muitas vezes você quer fazer na sua própria força, no seu próprio tempo, e você dá com os burros na água, porque às vezes você ainda não estava preparado o suficiente para você ser abençoado naquele algo, né, irmãos? Mesma coisa é para um casamento, se você não estiver ainda preparado para entrar dentro de um casamento, aí é pouco você está divorciando. A mesma coisa você começa um curso, e se você não tiver realmente aquela dedicação total, você vai acabar abandonando o seu curso, né, e tendo prejuízo, porque às vezes você já pagou uma certa quantia, e isso vale para todas as coisas. Às vezes você arruma um emprego, né, você queria tanto, e às vezes você não está preparado para ir para aquele emprego ali,
daí a pouco você não está se vendo naquela situação, as pessoas que estão ali não entram em concordância com você e fica aquela guerra, aquela luta que você fala, não, mas antes não tivesse entrado nesse lugar, né? Então, irmãos, é tudo colocando o Senhor no primeiro lugar. E Ele, assim, vai abrindo as portas certas para que nós possamos passar. E assim, Ele, assim, nos honrará, amém? Então, Ele fala para nós descansarmos, confiar nele, né? Abandonar a ira, né? A gente não ficar revoltado nem indignado por conta de algumas coisas que nos acontecem, ou por aqueles mesmos que entram no nosso caminho, na nossa frente e nos aborrecem, né, irmão? Então, existem tantas coisas, né, que nós devemos deixar na mão do Senhor, o ímpio, aquele que se aproveita da nossa boa vontade, da nossa bondade, né, irmãos? Então, tem muitas coisas aí que realmente no dia a dia a gente passa a viver, né? E até sofre por conta de certas coisas, mas nós devemos colocar a nossa confiança, a nossa fé no Senhor, e esse salmo é bem próprio disso, né, irmãos? Eu vou fazer o restante dele com uma parte 2 para a conclusão do salmo, mas ele nos ensina e nos orienta que se nós não esperarmos no Senhor e não nos colocar na posição de estar aguardando no Senhor, né, para que as coisas aconteçam, desabrochem, para que as coisas realmente tomem um curso criativo, abençoador. Aí nós devemos estar esperando, devemos estar confiando. Você tem que também estar projetando os teus sonhos, os teus desejos, pedindo, fazendo as tuas petições, orando, buscando ao Senhor, né? E tendo mudança de hábitos de vida. E no momento certo, eu não sei qual exatamente é esse momento, mas eu sei que ele acontecerá na minha vida, na sua vida, e Deus assim nos honrará, sabe, irmãos? Porque o Senhor não é um Deus que fala só por falar, não, Ele realiza os teus sonhos, os desejos do teu coração, mas esses desejos têm que estar tão intensos, tão profundos, com tanta vontade, que seja maior que tudo, para que ele entre nesse seu curso aí e te abra os olhos espirituais, se derrame sobre a sua vida, né, irmãos? Então, assim que eu tenho feito, estou fazendo, confiando somente nele que pode todas as coisas, né, irmãos? E assim a vitória eu creio que será garantida para a minha vida e para a sua vida, que eu profetizo na minha vida e profetizo também na sua vida, que tu seja próspero, que Deus possa abrir as portas, as comportas do céu, possa te honrar como a mim, né? E que nós possamos crescer em espírito e em verdade. Essa é a palavra, eu gostaria que os irmãos dessem um like, compartilhassem, se inscrevessem no meu canal. A paz para todos. Amém.